vídeo de hoje eu vou fazer uma receita completa, um jantar romântico completo com entrada, prato principal e sobremesa, bem facinho, bem prático, gastando apenas R$60. Bora lá? Tá chegando o Dia dos Namorados e também tem ocasiões onde a gente quer comemorar, né? Sempre é bem importante a gente valorizar o casamento, fazer uma noite romântica, não sei o quê. E nem sempre a gente pode sair, né? Como no caso de agora, ou às vezes é questão financeira mesmo, né? Então eu pensei num jantar romântico completo, com entrada, com prato principal, com sobremesa, bem fácil de fazer, bem prático, para pessoas assim que nem eu, que também não tem muita habilidade na cozinha, mas que querem fazer alguma coisa caprichadinha, assim, né, pro marido, pro namorado, gastando apenas R$60. Eu vou mostrar pra vocês o preço das coisas, de cada coisa que eu comprei. Eu não tenho a notinha completa pra mostrar assim, olha, deu R$60 no total, porque eu comprei misturado com outras coisas, né? Mas eu fui olhando a notinha certinha e anotei o preço de cada item pra mostrar pra vocês. Então vai dar em torno de R$60, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de onde você for comprar, tá? Mas vai estar todos os preços certinhos e eu acho que vocês vão gostar dessa receita, desse momento aqui, desse jantar completo romântico. Se você é nova aqui, seja muito bem-vinda. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever, curtir, comentar. Deixa aqui nos comentários que tipo de vídeo que você gosta, que você gostaria de ver aqui. Tá bom? Sejam muito, muito bem-vindas e bora lá, que essa receita é fácil, prática e rápida e econômica, do jeito que a gente gosta, né? E o nosso jantar com menos de R$60 vai ser composto de uma brusqueta de entrada, de prato principal uma lasanha de peito de peru com abobrinha e de sobremesa um brigadeirão super fácil. Nós vamos começar com a sobremesa, um brigadeirão bem fácil e rápido por menos de R$20. Esses são os ingredientes que nós vamos usar: achocolatado, ovos, granulado, uma caixinha de leite condensado e 2 caixinhas de creme de leite. Também na descrição tudo certinho de quanto que é cada um. E além desses aqui que são os principais, a gente vai precisar de uma colher de sopa de margarina e uma pitada de açúcar, que eu não contabilizei na conta, porque essas são coisas que a gente tem em casa e é muito pouquinho, né? Mas também aumentaria bem pouco na conta final. Na tela vocês veem quanto que eu gastei em cada item para fazer essa sobremesa, mais ou menos. Essa receita é muito fácil, é basicamente misturar todos os ingredientes. Então nós vamos colocar creme de leite, são 2 caixinhas ou uma lata. Você pode colocar com soro mesmo. A caixinha ou lata de leite condensado. Uma colher de sopa de margarina derretida, eu derreti no micro-ondas com 30 segundos, ou pode ser no fogo. E os ovos. Sempre quebra o ovo num potinho separado, para não correr o risco de ter um podre e você jogar dentro da receita e perder toda a receita. Eu gosto de colocar uma pitadinha de açúcar, porque aqui a gente é bem doceiro, mas também é opcional. E agora o achocolatado, ou pode ser chocolate do padre, que é mais meio amargo. São em torno de 6 colheres de sopa, você vai vendo o tom que você quer, se você quer mais escuro, menos escuro, umas 4 a 6, mais ou menos. E aí você mexe até começar a formar bolinhas e ficar bem homogêneo. Eu vou usar esse aparelhinho aqui, né, esse fouet, mas não precisa ser com ele, pode ser com a colher mesmo, tá? Começou a formar essas bolinhas aqui, a gente vai colocar numa forma untada própria para micro-ondas. Eu vou fazer no micro-ondas porque demora só 10 minutinhos, mas você pode também tentar fazer no forno em torno de 20, 25 minutos, vai olhando como é que fica, mas também com a forma untada, tá? Vou colocar 10 minutos em potência alta. E depois levar para a geladeira até endurecer. Agora a parte da lasanha, também é bem fácil fazer essa lasanha. Você vai gastar em torno de 25, 28 reais
Vou deixar todos os preços do que eu gastei aqui também pra vocês verem. E nós vamos precisar de uma massa de lasanha, dessas assim já pronta, pra ser bem prático e rápido. Mais ou menos 3 ou 2 abobrinhas que nós vamos cortar em fatiazinhas assim horizontais fininhas. Peito de peru, mais ou menos umas 150 gramas. Esse aqui é aquele blanket de peru, que foi o que eu achei na hora que eu fui pegar. E tem também queijo mussarela fatiado. Aqui tem 300 gramas, mas eu acho que eu vou usar um pouco menos. Mas tá o preço do pacote aqui, paguei R$10,42, que queijo tá bem caro ultimamente. Por ser com abobrinha, com essas coisas, você pode usar mussarela de búfala, que ficaria mais light, assim, ou ricota. Mas eu peguei a mussarela tradicional mesmo, pra ser mais em conta. E molho de tomate, eu usei 3 pacotinhos. Então esses são os ingredientes para o nosso prato principal. Fora isso, nós vamos precisar de um pouquinho de azeite também, um pouquinho de manjericão. Mas esses são só os temperos, né? Então eu não contei no valor. Mas essa parte aqui é um precinho bacana para completar os R$60 desse nosso jantar romântico por menos de R$60. Tá bem bacana, né? Bora lá fazer, é bem fácil. Então, começando pela lasanha, nós vamos preparar o molho. Esses molhos aqui, ele já vem pronto, você não precisa colocar nada. Mas eu gosto de dar sempre um toque pessoal para que fique mais gostoso. Então essa parte é totalmente opcional, tá? Senão você só iria colocar o molho já direto na lasanha, tá bom? O que eu faço aqui? Eu tenho uns 2 dentinhos de alho e um pedacinho de cebola picado. Eu vou dar uma refogadinha nelas e depois eu vou colocar o molho. E aí eu vou refogar só pra dar um gostinho a mais. Se você quiser só seguir direto com a receita, com a parte lá ficar dentro do valor, só coloca os molhos direto na lasanha, tá? Eu sempre raspo bem e ainda coloco um pouquinho de água aqui no final para aproveitar todo o molho. Colocar uma pitadinha de sal e manjericão, mas como eu disse, esse molho já vem pronto, então você pode fazer isso aqui só pra ficar mais gostoso, ficar mais caseiro, né? Eu gosto. Já tá com o fogo apagado, eu vou deixar só curtindo aqui um pouco para pegar melhor o tempero e vou fazer a parte da abobrinha. A abobrinha a gente vai pegar as fatias fininhas que nós cortamos e vamos dourar numa frigideira no azeite, com uma pitadinha de sal até que fique douradinha. Com o forno pré-aquecido, a gente vai começar a fazer as camadas. Sempre é muito importante que a massa da lasanha esteja em contato com o molho, porque senão vai ficar dura, tá? Então a gente começa com uma de molho. Agora uma camada da abobrinha.
Agora uma camada de molho. Agora outra camada de lasanha. Um pouquinho de molho em cima da massa, porque se ela ficar sem contato com a massa, ela não vai derreter, não vai cozinhar, né? Agora uma camada de peito de peru. Um pouquinho de molho. E assim vai indo. Agora eu vou colocar a outra parte da abobrinha. Tentando preencher todos os buraquinhos. Agora a última camada de peito de peru. Eu não vou colocar queijo junto para que não fique muito queijuda essa lasanha, mas vai a gosto, tá? Então ficou uma de abobrinha, uma de peito de peru com queijo, uma de abobrinha e agora uma de peito de peru sozinha. A lasanha sempre tem que terminar com a massa. Aí você termina colocando massa, o restante do molho, deixando bem molhadinho, e por cima ou queijo ralado, se você quiser, ou as últimas fatias de queijo. Dá uma fundadinha assim para entrar bastante molho e tudo ficar submerso. Agora nós vamos colocar papel alumínio e levar no forno por 20 a 40 minutos, dependendo do seu forno. Dá sempre uma consultada na embalagem que tem as informações todas certinhas de quanto tempo tem que colocar, porque pode variar de marca para marca. Agora, enquanto a lasanha tá no forno, vamos fazer a entrada, a brusqueta. Essa receita, contando o pacote inteiro de pão, ela dá menos de R$10, mas você pode comprar outros tipos de pães, né? Pode ser tanto pão amanhecido, né? O pão francês que você guarda de um dia pro outro, pão italiano, que é o tradicional que usa na brusqueta, pão sovado, qualquer tipo de pãozinho, né? Então eu separei 4 pedacinhos. Vai estar todos os ingredientes na descrição. Vou mostrando aqui pra vocês e vou colocando também os preços, tá? Então, as 4 rodelas de pão, um dente de alho que a gente vai amassar, 100 gramas mais ou menos aqueles saquinhos, sabe? De queijo parmesão ralado e mais ou menos 2 tomates italianos picadinhos em quadradinhos bem pequenininhos. Além disso, nós vamos usar sal, pimenta e manjericão. Pode ser tanto assim em folha, né, que fica mais bonitão assim, ou aquele seco mesmo, né. Eu não contabilizei o tempero nesse valor porque é muito pouco, não faz muita diferença, né, já é coisa que a gente tem em casa. Mas são esses os ingredientes aqui da brusqueta e o valor aqui na tela para vocês verem. De cada item separadinho, o preço do pão, o preço do tomate.
O tomate na brusqueta, a gente tira a cabecinha. Você pode fazer com ou sem casca. Eu vou fazer com a casca mesmo. Então, você pega ele e divide assim em partes e retira somente as sementes. Você joga fora as sementes e aí eu vou cortar em tirinhas bem fininhas e depois em quadradinhos. Bom, vamos temperar o tomate. A gente coloca num recipiente, coloca um pouquinho de azeite, uma pitada de sal e uma pitadinha de pimenta do reino e um dente de alho esmagado. Agora a gente vai adicionar o manjericão. Você pode usar picadinho, né? Ou as folhinhas menores, ou até mesmo o manjericão já ressecado que vende em saquinho. Você mexe e deixa agir e curtir por alguns minutinhos. Então, estamos com as fatias aqui do pão. Vamos dar uma molhadinha de azeite. E agora é só colocar em cima. Um pouquinho de azeite. E agora vamos polvilhar em cima o queijo ralado. Agora é levar pro forno de 5 a 10 minutos, não é pra ficar totalmente torrada, mas é pra dar uma encorpadinha, tá bom? Agora nós vamos montar uma mesa bem romântica, bem bonita, com tudo que a gente tiver de vermelho, de coração, itens que remetem a romance, sabe, pra ficar bem bonito. Eu coloquei uma toalha branca e agora tô usando esses ferros e essas velas que são da Velitas, eu vou deixar o link na descrição. Aí vocês podem conferir, eles também tem essas velinhas aqui de morango, vários cheirinhos super gostosos, vai deixar o ambiente bem cheiroso. E vou colocar também essa flor dentro da taça, feita com guardanapo, eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Você só precisa de um guardanapo e uma colher, e aí é bem facinho.
E aí, gostaram da receita? Me comenta aqui o que você achou. Me conta se você for fazer. Muito obrigada por terem assistido. Então é isso. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!